Turma, vamos começar a resolução de uma série de 10 questões envolvendo padrões de divisibilidade e MDC. Vamos para a primeira questão. A primeira questão, ele fala que um cara tem aí, ao todo, 3 tipos de tábuas. Tem 40 tábuas de 5,4 metros, tem 30 tábuas de 8,1 metros e 10 tábuas de 10,8 metros. O que ele quer fazer? Ele quer pegar cada uma dessas tábuas e dividir em tábuas menores, todas de mesmo comprimento entre si, de modo que o comprimento dessas tábuas seja o maior possível, de modo que esse tamanho não seja maior do que 2 metros. Ele quer que seja, aliás, menor do que 2 metros. Então, nessas circunstâncias, ao fazer isso, ele quer saber quantos pedaços ao todo ele obteve. Então, vamos entender mais ou menos a situação que está sendo proposta. A situação que está sendo proposta é essa. Você tem tábuas de 5,4 metros, você tem tábuas de 8,1 metros e você tem tábuas de 10,8 metros. Então, vamos supor que aqui sejam as tábuas de 5,4 metros, aqui são as tábuas de 8,1 metro e aqui são as tábuas de 10,8 metros. Muito bem, o que ele quer fazer? Ele vai pegar cada uma dessas tábuas e dividir em tábuas menores, de modo a não ocorrer sobra de material. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Então, ele vai dividir isso aqui, ó, em uma tábua, 2 tábuas, e assim sucessivamente, de modo que todas essas tábuas tem o mesmo comprimento e ele quer que aqui não ocorra sobra de material. Então, é como se o comprimento total, se eu somasse L mais L mais L, o número de tábuas que eu coloquei aqui, desse exatamente 5,4 metros. É como se ao pegar, para não ocorrer sobra, é claro, de material, é como se ao pegar 5,4 metros, eu pego 5,4 metros, e divido pelo comprimento de uma tábua, que é L, eu encontrasse um número inteiro de tábuas que eu coloquei aqui, tá certo? Que ele dividiu. Então, professor, é como se você já tivesse certeza, já que não vai ocorrer sobra de material, que L tem que ser um divisor de 5,4. Então, o mesmo procedimento que ele fez aí, ele vai fazer também nas tábuas de 8,1 metros. Vão dividir elas em tábuas menores, todas de comprimento igual entre si, cujo comprimento é o mesmo que ele dividiu a tábua de 5,4 metros, ou seja, essas tábuas também, cada uma delas tem comprimento L. Então a gente já viu que se eu quero saber quantos pedacinhos, quantas tábuas ele colocou aqui, de modo a não ocorrer sobra, basta pegar 8,1 metro, que é o tamanho da tábua, e dividir pelo comprimento de cada uma das tábuas menores. Ou seja, L também é um divisor de 8,1, já que não vai ocorrer sobra de material. E usando esse mesmo raciocínio, eu vou dividir também essa tábua de 10,8 metros em tábuas menores. E todas essas tábuas menores têm comprimento quanto? O comprimento delas? L. E se eu quero determinar a quantidade de tábuas menores que eu coloquei aqui, basta pegar o comprimento dessa tábua, que é 10,8 metros, tábua 10,8, e dividir pelo comprimento de cada uma das tábuas menores. Como não pode ocorrer sobra, essa divisão é exata, ou seja, L é um divisor de 10,8. Professor, eu me sinto desconfortável em trabalhar com uma situação que envolva vírgula. Não tem nenhum problema. Você pode pegar essa medida que está em metro e transformar em centímetro, porque se você vai transformar em metro para centímetro, você vai simplesmente multiplicar por 100. E se você pega 5,4 e multiplica por 100, você transforma em 540. Professor, continuo dividindo por L para achar o número de tábuas? Eu digo sim, continua fazendo a mesma coisa. Mas professor, esse resultado não vai mudar não? Eu digo, só que ocorreu uma outra mudança. É que o L, esse primeiro L aqui, estava sendo dado em metros. E eu vou admitir que esse L está sendo dado agora em centímetros. É como se eu tivesse multiplicado tanto a parte de cima como a parte de baixo por 100. Então não vou alterar o resultado da divisão. Então qual é a diferença entre esses dois L's? Esse estava sendo dado em metro, esse aqui eu estou colocando em centímetros. Ok, turma? Mas continua sendo o mesmo L. Só que a unidade ela foi mudada de metro para centímetro. Lembrando,
Como não pode ocorrer sobra de material, esse L tem que ser um divisor de 540. E o mesmo raciocínio eu vou fazer com as medidas. Vamos transformar ela em centímetro. 8,1 metros é 810 centímetros. Deixo de dividir pelo L em metros e passo a dividir pelo L em centímetro. Torna a repetir. Como não pode ter sobra de material, esse L tem que ser um divisor de 810. Ou seja, aqui tem que caber exatamente um número inteiro de tábuas de comprimento L. Esse 10,8, se a gente transformar para centímetro, multiplicando por 100, se transforma em 1080. Vou dividir agora pelo L em centímetros. De novo, como não pode ocorrer sobra, esse L tem que ser um divisor de 1080. Então, o que é interessante é que L é divisor de 1080, é divisor de 810 e divisor de 540. Então, L tem que ser um divisor comum a 1080, 810 e 540. Professor, eu posso dizer que L é MDC? Não, até o momento vai dizer que L é um divisor comum. MDC pode vir agora. Por que pode? Vou já explicar. Porque ele falou que essas tábuas menores têm que ter o maior comprimento possível. Então ele quer que L seja máximo. Espera aí, mas tem uma ressalva. Ele quer que L seja o maior possível, no entanto, ele quer que L seja inferior a 2 metros. Ou seja, ele quer que L seja inferior a 200 centímetros. O que isso significa dizer? Que o L não necessariamente vai ser o MDC, porque se esse MDC superar 200, eu não posso considerar. E aí, professor, eu vou fazer o quê? Ora, se eu não posso pegar o maior divisor comum, então eu vou atrás agora do segundo maior divisor comum. Como é que eu faço? Vou te mostrar agora. Então, o L pode ser que seja o MDC. Então, nesse caso, o nosso próximo procedimento é achar o MDC e verificar se esse MDC, vamos colocar aqui, entre 540, 810 e 1080, se é possível ele representar o L. Professor, como é que eu faço para calcular o MDC? Tu pode fazer o seguinte, tu pode decompor o 540, o 810 e o 1080 em um produto de fatores primos. Isso dá trabalho? Não, imagine, aqui é 54 vezes 10. 54 é 6 vezes 9. Então vamos escrever 6 é 2 vezes 3 vezes 9, que é 3 ao quadrado, vezes 10, que é 2 vezes 5. Então, pronto. Vamos multiplicar os fatores aqui. 2A1 vezes 2A1, coloca aqui, ó, 2 elevado a 2. 3A1 vezes 3A2, eu coloco aqui, ó, 3 elevado a 3. Vezes esse 5A1, coloco aqui. Então, pronto. Está decomposto. 540 é um produto de fatores primos. A mesma coisa eu vou fazer com esse 810. Eu noto que 810 é 81 vezes 10. Eu noto que 81 é 9 vezes 9. 9 é 3 ao quadrado, vezes 9, que é 3 ao quadrado, vezes 10, que é 2 vezes 5. Aqui eu tenho, ó, 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, conserva a base, somos expoente 3 a 4, vezes 2A1, vezes 5A1. Acabei de fazer a decomposição de 810 em um produto de fatores primos. Ah, professor, 1080 vai dar trabalho. Eu digo ao contrário. 1080 é o mais rápido, porque 1080 é exatamente o dobro de 540, turma. 1080 é o dobro de 540. E a decomposição de 540 eu já fiz, ó, é 2A2, 3A3 e 5A1. Como é o dobro de 2A2 vai dar exatamente 2A3. Repito, 3A3 e 5A1, então continua 3A3 e 5A1. E assim está feita a decomposição de 1080 em um produto de fatores primos. Beleza, e agora, de onde é que tiramos o valor do MDC? Como é que a gente vai achar o MDC desses três números? Eu digo simples. Vocês vão pegar o produto dos fatores primos comuns, só os comuns, com menores expoentes. Por exemplo, o que eu quero dizer com comum? Note que 2 apareceu em cima, apareceu no meio e apareceu embaixo. Então, 2 é comum. Eu pego qual? 2A3, 2A1 ou 2A2? Você pega com o menor expoente. Então, você vai pegar o 2A1. O 3 também é um fator comum. Olha, apareceu em cima, apareceu aqui no meio e apareceu aqui embaixo. O fator primo 3 apareceu na composição dos três números. Então, ele é um fator primo comum. Eu pego qual? 3A3, 3A4, 3A ou 3A3. Sempre pego com o menor expoente. Então, vou pegar 3A3. O 5 também é um fator primo comum, apareceu em cima, no meio, embaixo. O fator primo 5
compõem cada um desses números. Como só apareceu um tipo de 5, 5A1, então o jeito é pegar ele. Então aqui está calculado o MDC. Se tu olhar bem, 3A3 é 27, 2 vezes 5 é 10. E se tu multiplicar 27 por 10, vai dar 270. Então isso era aí. Esse L ele não pode ser 270, porque o L ele tem que ser menor do que 200. No entanto, o MDC desses três números é 270. Ora, se ele não pode ser o maior divisor comum, e o resultado dessa divisão tem que dar inteira, para não ocorrer sobra de material, então eu tenho que ir atrás do outro divisor comum. Se não pode ser o maior, eu vou atrás do segundo maior. O aluno pergunta, e como é que eu vou achar o segundo maior? Eu digo, simples. Basta você pegar o MDC em questão, que é 270, e dividir pelo menor primo, que é divisor dele. Professor, quais são os primos que são divisores dele? Ok, cara, tá aqui, o 2, o 3, o 5. Você divide pelo menor. Qual o menor? 2. Então você pega 270 e divide por 2. Quando você pega 270 e divide por 2, você encontra exatamente 135. 135 é divisor comum desses números? Sim. Pessoal, todos os divisores do MDC também são divisores comuns de um determinado grupo de números. Tudo bem? Então eu achei 135. O L pode ser 135? Pode, porque o L tem que ser menor do que 200 e ao mesmo tempo divisor comum desses três números. Então eu cheguei à conclusão que o maior L, que é inferior a 200, é 135 centímetros. Lembrando, pessoal, que 135 centímetros, eu peguei simplesmente 270 e dividi por 2. Ó, 270 é 2A1, 3A3, 5A1. Se eu dividir isso por 2, só vai ficar quem? Só vai ficar 3A3 e 5A1. Professor, mas o que é que a questão quer saber? A questão quer saber o total de pedaços que nós encontramos. Então, simples. Você pega o 540 e divide pelo L, 135. Só acho ruim fazer isso. Cara, não é, porque pensa bem, 540 tá aqui, ó, decomposto em produto fatores primos. Coloca aí, ó, que é 540 decomposto em produto fatores primos. 540 é 2A2, quem mais? 3A3 e 5A1, tá aí. E você está dividindo 1 por L. Quem é L? 135, que na realidade é quem? É 3 elevado a 3 vezes 5A1. E aí começa o festival de cancelamento. 5A1 com 5A1, 3A3 com 3A3. Sobrou 2 elevado a 2. Quem é 2 elevado a 2? 4. O que isso significa dizer, pessoal? Significa dizer que cada uma das tábuas de 5,4 metros, eu consegui dividir ela em 4 pedaços, onde cada um mede 135 centímetros. Lembrando a vocês que tábuas de 5,4 metros, de acordo com a questão, temos exatamente 40 tábuas de 5,4 metros. E cada uma delas ficou dividida em 4 tábuas menores. Então, as 40 geraram quantos pedaços? 40 vezes 4, 160 pedaços. Então, vamos colocar aqui, ó, total de tábuas. Total de tábuas. Então, só as tábuas de 5,4 metros, cada uma delas geraram 4 pedaços. Como são 40 vezes 4, 160 tábuas de 135 centímetros gerados pelas tábuas que têm 5,4 metros de comprimento. Mas temos as tábuas de 8,1 metros. Cada uma delas gerou quantos pedaços? Basta pegar 810 e dividir por L. Que está aqui, ó. Então, quem é 810? 810 está 3A4, 2A1, 5A1. Então, vamos lá. Então, 810 é exatamente 3 elevado a 4, 2A1, 5A1. Dividido por L, quanto é L? L aqui decomposto, 3A3 e 5A1. E aí, cancela 5A1 com 5A1, 3A4 com 3A3, dá 3. Então, aqui ficou 3 vezes 2, 6 pedaços. Cada uma das tábuas de 8,1 metros ficou dividida em 6 pedaços de 135 centímetros. Só que esse modelo de tábuas, de acordo com a questão, ele diz que são 30 tábuas dessa. E cada um gerou 6 pedaços. Então, as 30 vão gerar 30 vezes 6, 180 pedaços. E a última, cara, e a mais rápida de todas, por que mais rápida? Porque 1080 é o dobro de 540. Então, se tábuas com tamanho de 540 centímetros,
eu consegui obter 4, então tábuas com o dobro do tamanho, eu vou conseguir obter o dobro da quantidade de pedaços. Então, eu vou conseguir obter 8 pedaços. Desse modelo, de acordo com a questão, ele disse que tem 10 tábuas desse modelo. Como cada uma gerou 8 pedaços, as 10 juntas geraram 10 vezes 8, 80 pedaços. Se somarmos 160 com 180 com 80, vamos encontrar exatamente 420 pedaços. Professor, tem isso aí? Eu digo, tem que ter alguma alternativa. Vamos ver se tem alguma alternativa com 420 pedaços. Analisando aqui, temos a letra D de dado, 420. Então a gente vai marcar a letra D de dado e não perca o nosso próximo vídeo, que é a resolução da questão de número 2.